Olá, seja bem-vindo ao Pedra Angular e nessa semana nós vamos continuar falando a respeito dos pilares do avivamento. E nesse contexto vamos falar hoje a respeito da intimidade com Deus, porque é impossível alguém que foi avivado por Deus não cultivar uma vida de intimidade com Deus. E por outro lado, a intimidade com Deus nos conduz a termos um coração incendiado, avivado, com fome e sede de Deus. Eu quero, nesse Pedra Angular de hoje, começar falando com você a respeito dessa intimidade. Eu quero começar lendo um texto que está lá no livro do Gênesis, no capítulo 3. Eu quero ler o que diz a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 3, no versículo 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Pois bem, esse texto revela essa prática de Deus de dia após dia se encontrar com o homem no jardim. Deus é um Deus vivo, real, é um Deus de relacionamento. E esse texto nos mostra que dentro da imutabilidade de Deus, Deus continua sendo o mesmo. Se aqui Deus se encontrava diariamente com o homem, por certo, Deus continua desejando nos encontrar também diariamente. E nesse contexto, eu quero ler alguns textos que falam a respeito da vida de Jesus. Porque, como diz o Evangelho de João, Jesus, o próprio Deus, habitou no nosso meio e tabernaculou no nosso meio. E o melhor exemplo que temos de intimidade com Deus é Jesus. Por isso, eu quero ler aquilo que está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, que fala a respeito da disposição do coração de Jesus em buscar intimidade com Deus em todo o tempo. Ele, mesmo sendo Deus, não abria mão dos seus momentos de intimidade e de relacionamento com o Pai. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus, no capítulo 4, no versículo 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Meu irmão, minha irmã, nós vemos aqui Jesus, o nosso maior exemplo, se retirando para o deserto e depois de um período de 40 dias de busca por Deus, ele então vai iniciar o seu ministério. E quando nós vemos, através da Bíblia, os 3 anos e meio de ministério de Jesus, nós vemos Jesus em todo o tempo buscando a Deus, buscando direção de Deus e buscando cultivar esse relacionamento. Eu quero ler também aquilo que está escrito no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 17, quando Jesus, junto de Pedro, João e Tiago, sobe ao Monte da Transfiguração. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 17, entre os versículos 1 e 2. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Aqui nós temos Jesus nessa busca por Deus, uma busca diária, incessante por Deus, levando consigo Pedro, João e Tiago. E ali, Jesus, então, nesse fenômeno da transfiguração, ele revela a glória que havia dentro dele. O próprio Deus, o Filho unigênito, Jesus, o Cristo, revelando toda a sua glória. E esse texto nos aponta para essa intimidade com Deus, porque, por certo, à medida que buscamos Deus, ele se revela a nós. Porém, alguns impedimentos podem nos afastar de Deus. Eu quero ler com você aquilo que está escrito no livro do Apocalipse, quando Jesus, ao falar para as igrejas da Ásia, vai trazer uma revelação importante. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato.
se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Meu irmão, minha irmã, nós vemos aqui Jesus dizendo que está à porta, batendo a porta. Isso nos remete à ideia de que Jesus está sempre à disposição para ouvir o nosso coração. A distância entre nós e Deus é a distância de uma oração. Porém, alguns impedimentos nos afastam de Deus, nos atrapalham no nosso relacionamento com Deus. Entre eles, podemos falar a respeito da distração, a respeito da satisfação que temos com as coisas do mundo, podemos falar a respeito da religiosidade, quando as coisas de Deus se tornam regras, se tornam rotinas. Porque quando falamos a respeito de intimidade com Deus, precisamos compreender que o nosso coração precisa estar disponível para Deus. Os nossos ouvidos precisam estar afinados para ouvir, assim como diz o texto bíblico, as batidas de Jesus na porta. Porque, por certo, ao abrirmos a porta, e isso fala a respeito de intimidade, isso fala a respeito de um desejo de estar com Jesus. Ao fazermos isso, por certo, Jesus entrará e ceará conosco. Ou seja, Jesus entrará no nosso coração e estará à disposição para ouvir tudo aquilo que temos para falar com Ele. Uma vida guiada por Deus é uma vida de intimidade, de cumplicidade. Uma vida que, à medida que ouvimos a voz dele, nos movemos sobre uma palavra. E avivamento é isso. É ouvir a voz de Deus, é obedecer à voz de Deus e seguir o caminho no qual o próprio Jesus está nos direcionando. Avivamento tem a ver com intimidade com Deus, com relacionamento com Deus, com sensibilidade para ouvir a voz de Deus e obedecer. Que essa mensagem te encoraje a buscar mais a Deus, que te encoraje a ter uma vida de proximidade, de intimidade e que, assim como lemos aqui, que você também possa separar tempo para se dedicar a ouvir a Deus e a obedecê-lo. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil, deixe o seu comentário, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para receber as nossas atualizações. Deus te abençoe e até o nosso próximo Pedra Angular.